Inclusive deixo a recomendação aqui, do David Koizes. Desse livro ele trata sobre teologia pública e ele lida com as diversas ideologias que nós temos no presente. E ele trabalha com diversos autores. E qual a visão desse livro que também passou a ser a minha visão? Você tem um esvaziamento religioso no Ocidente, de uns anos para cá. Esse esvaziamento religioso produziu nas pessoas um anseio de buscar algum propósito para as próprias vidas, algum significado. E quando você não tem mais o propósito escatológico do cristianismo, que é Jesus voltará e restaurará todas as coisas, começam a surgir ideologias modernas para satisfazer esse anseio e na tentativa de substituir essas religiões. Então, nesse sentido, as ideologias modernas, elas são nada mais, nada menos do que religiões seculares. São religiões imanentes que não têm o propósito transcendente, não acreditam, obviamente, numa restauração que venha de fora desse mundo, mas acreditam em um processo interno de transformação. E dentro disso eu incluo o liberalismo, eu incluo o conservadorismo, que é uma reação ao liberalismo, eu incluo também o marxismo e as diversas outras ideologias. E essas ideologias, elas são profundamente religiosas em sua estrutura, mesmo que às vezes não na teórica, na prática acabam sendo. Geralmente elas vão propor um mal para o mundo, então elas vão entender que existe um mal no mundo, no caso que ele apresentou mal, acumulação de capital, etc. Elas vão propor uma provável solução para esse problema e vão propor um estado de mundo sem esse problema e como o mundo seria sem esse problema, ou seja, um escatom, né? Um mundo escatológico, futuro, no paraíso, onde as pessoas vão viver bem. Por isso, por essa perspectiva, eu entendo que como são religiões, as ideologias modernas, elas são concorrentes do cristianismo. O cristianismo, diferentemente dessas ideologias, ele tem um propósito que é transcendente, obviamente, então ele não vai acreditar que é pela força, não sempre, né? Algumas correntes talvez se desvirtuem, mas o propósito nem sempre é pela força. Geralmente o cristianismo busca algo que venha de fora da nossa realidade para resolver os problemas, e eu acredito nessa perspectiva. Agora, obviamente que eu analiso as ideologias, e dentro dessas ideologias, existem elementos da graça comum. O que isso quer dizer? Existem elementos da própria imagem de Deus que acontecem dentro dessas ideologias que eu seleciono como positivos. Então a gente tem que aprender com essas ideologias. E ao mesmo tempo, existem elementos negativos. Esses elementos negativos, a gente tem que rejeitar. Então eu tento avaliar nesse sentido. O que eu gosto do conservadorismo? Eu gosto do conservadorismo porque ele tem uma visão, um conceito de reforma prudente, que você precisa reformar, garantir melhorias no sistema para que o sistema não colapse. Se você não reformar no longo prazo, você vai acumular problemas, vai acumular vícios e esse sistema não vai poder perdurar. Então você tem que ter essa conservação, você tem que sempre olhar para a tradição, olhar para o passado e tentar buscar experiências daquilo que já deu certo e não basear o futuro em algo que não seja sólido. Isso eu gosto do conservadorismo. Mas existem correntes conservadoras que podem cair também num tipo de relativismo moral.